Bom, gente, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rafael e hoje a gente vai fazer a webconferência, né, da disciplina de Psicologia da Educação 1, curso de Pedagogia à Distância. Boa noite, é um prazer estar aqui, né, assim, falando sobre essa disciplina. É sempre um contato um pouco esquisito, porque eu não vejo vocês, mas vocês me veem, né? E ao mesmo tempo eu não estou gravando um vídeo, estou falando ao vivo, um pouco diferente. Também a gente não tem uma interação enquanto eu estou conduzindo aqui a fala, né? Só depois. Mas eu vou falar assim, tentar novamente dar um panorama da disciplina, né? Que esse é o intuito da gente fazer a webconferência. Vou tentar falar sobre alguns pontos. Obviamente, a gente não consegue aprofundar todas as questões, né? Então, vocês já devem ter assistido a aula inicial, já tem acesso ao material didático e aos vídeos que a gente anexa no decorrer da disciplina, o outro material, né, que a gente também coloca lá para leitura, né, um material complementar. Então, as temáticas são grandes. E aí, em meia hora, obviamente, a gente consegue dar um panorama, né, e vai respondendo, então, as questões de vocês. Acho que é importante a gente começar falando sobre as relações, né, que podem ser estabelecidas entre as duas disciplinas científicas, né, a psicologia e a pedagogia, ou a educação, né. A psicologia, né, ela tem uma especificidade, como vocês já discutiram, né, na primeira semana, um pouco também já na segunda semana da disciplina. A psicologia ela tem uma especificidade, ela é uma ciência moderna, né, surgiu como disciplina científica com status próprio, independente, na passagem do século XIX para o século XX. Ela não surgiu com o laboratório do William Wundt, mas o William Wundt, com a criação do laboratório em Leipzig, ele é um marco, né, da criação da psicologia moderna, né? A preocupação com o fenômeno psicológico é anterior, né? Desde que o mundo é mundo, que o homem está observando a sua volta, ele se preocupa com aquilo que está à sua volta, e aquilo que está à sua volta também é o outro e também é ele mesmo e a sua subjetividade. Então, a preocupação com a subjetividade, com as questões psicológicas é antiga, né? Ela remonta ao início da humanidade, né? O homem explicou a questão dos fenômenos psicológicos a partir dos mitos, depois ele explicou a partir da filosofia. No Ocidente, a gente pode falar da filosofia grega, né, que se preocupou em discutir a questão da alma, né? Já era uma coisa que atravessou as diversas correntes da filosofia grega, né? Toda a questão da figura, né, da psique, já que era uma figura mítica, depois a passagem para o entendimento de alma, né? Mesmo na Idade Média, a preocupação também com a subjetividade, né? Já relacionada a uma ligação com o divino, enfim.
posteriormente, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, já com o Estatuto da Ciência, ainda na filosofia, a gente, né, já tem uma preocupação também com a questão dos sentidos, com a questão da metafísica, com a questão da subjetividade, que vai passar por Descartes, por Bacon, né, pelo próprio Kant, e assim ela vai, né, estando presente na filosofia. Né? Né, e na biologia também, né? Então a psicologia também vai nascer de uma dessa preocupação com o psicológico, que ora também é uma preocupação com a questão metafísica, né? Da alma, e ora é uma preocupação também mais próximo da física ou das ciências naturais. Né? Isso vai passando ao longo né, da Idade Moderna, a gente desemboca no século XIX, né? No final do século XIX a gente tem então a criação do laboratório, né, de psicologia experimental do William Wundt em Leipzig, na Alemanha, né? Que é considerado um marco porque é um laboratório de uma psicologia experimental. Né? Então ela começa a ter uma aceitação, um status mesmo de ciência, né? O modelo daquela época de ciência era um modelo experimental, né? Então a psicologia vai ter esse status, né, independente. É um status interessante porque, por um lado, também ela vai se tornar independente por conta de conseguir cercear o seu próprio objeto de estudo, né? Mas é um objeto de estudo que é difícil de ser estudado, enfim, ele vai tentar ser estudado por algumas correntes, né? Pelo próprio Wundt, por correntes posteriores, a partir de um modelo das ciências naturais. Depois a gente tem, já no início do século XX, a psicanálise, que nasce das ciências naturais, mas vai se desdobrando e tem a descoberta do inconsciente, enfim, então a gente vai ter uma ciência que vai ter várias maneiras também de compreender o seu fenômeno. Então ela é uma ciência muito particular, eu diria, né? Por conta disso, ela tem uma especificidade, é óbvio, né? Nas ciências da educação a gente também tem várias correntes, né? Mas me parece, né? Mais plausível afirmar que em outras ciências, e como na ciência da educação, uma escola do pensamento, uma corrente, ela vai um pouco se sobrepondo à outra, né? Hoje a gente vive, né, um processo de convivência entre várias correntes e tal. Mas é como se elas forem se sobrepondo. Na psicologia isso nunca aconteceu, porque você tinha correntes absolutamente contraditórias convivendo no mesmo momento. Né? E aí a gente diz que tudo é psicologia, né? Tanto a psicologia experimental do Wundt, como a psicologia experimental do Watson, como a psicanálise, né? E como o Rogers, enfim, outras possibilidades de psicologia. Então você tem uma série de correntes, né, que convivem. Então, ao mesmo tempo, ela é independente, mas ela não é una, né? Ela tem várias possibilidades de entendimento, né? A partir de vários paradigmas, várias maneiras de considerar o fenômeno, né? Então, assim, de vários pressupostos epistemológicos, né? Então a psicologia ela surge, né, daí, né, como disciplina independente, né? Também passa a ser necessária, né, porque ela não era necessária. A gente tem uma ideia, que é uma ideia que começa no século XVII, que é da utilidade, né, uma ideia que vem do Descartes e do Bacon, né, que é uma ideia de utilidade, só é científico aquilo que
é útil, né? A psicologia no século XIX vai ser considerada como algo útil, porque a subjetividade vai atrapalhar o trabalho do pesquisador. Né? Aquele dono, senhor do conhecimento, que analisa os fenômenos naturais. Este fenômeno da subjetividade, essa questão psicológica precisa ser controlada. Então a gente vai precisar de uma ciência que controle essa questão, né? Uma ciência que dê conta de prever, de controlar, de manter o pesquisador atento, com a sua rigorosidade necessária para estudar o fenômeno que ele está estudando, sejam físicos, químicos, biológicos, né? Só que o pesquisador é uma pessoa dotado de uma subjetividade. Essa subjetividade, então, passa a ter utilidade, estudá-la, passa a existir uma utilidade para estudá-la, porque vai ajudar a controlar esses impulsos, essas emoções, essas sensações, essas percepções que podem turvar a consciência do pesquisador, porque ele vai sair, vamos dizer, do seu rigor, da sua meta, da sua linha de trabalho. Né? Então ela passa a ter essa importância. Né? E aí ela só vai se estabelecer como ciência independente a partir da necessidade, da sua importância. Né? Aí a gente tem a ciência psicológica, né? Que vai, por sua vez, não ser independente totalmente, porque ela não vai ser estatutária como outras ciências, como as ciências naturais, ciências exatas, a matemática, a física. A física newtoniana perdurou durante muito tempo. Quando houve, né, uma renovação do paradigma da física, que a gente tem a física quântica, que vai se sobrepor ao paradigma newtoniano, é uma outra coisa. Então, né, uma se sobrepõe à outra. Na psicologia, a gente tem uma convivência. Né? Muitas escolas vão acontecendo ao mesmo tempo. Né? Acho que no sentido em que ela serviu para o controle da subjetividade do pesquisador, controle da subjetividade das pessoas, ela também passou a ser interessante para várias coisas. Por exemplo, para o próprio meio de produção capitalista, né, o controle do comportamento da pessoa na fábrica, tudo mais. Nas escolas, o comportamento das pessoas na escola, das crianças, dos aprendizes, né, dos professores, né, ou a verificação das habilidades, das capacidades dos aprendentes, né, na escola, né, da avaliação da inteligência dessas pessoas, da personalidade dessas pessoas, né? Tudo no sentido assim de tentar controlar e prever o comportamento delas, né? Controlar e prever, controlar e manter as pessoas trabalhando bem e na escola, né? Uma tentativa de controlar assim quem é mais ou menos inteligente, mais ou menos disciplinado e tudo mais. Né? Então a gente tem a psicologia tradicionalmente se relaciona, vai chegando próxima, né? Vai sendo necessária, útil para a educação nesse sentido. Né? A psicologia vai ter teorias, métodos e técnicas que vão auxiliar no controle e na previsão do comportamento, na avaliação da inteligência, da personalidade, né, das habilidades das pessoas. Né? E aí ela vai passar a ser importante. Né? Aí ela vai adentrar a escola por aí. Né? E ela também vai servir, né, para excluir as pessoas da escola.
né? Porque vai dizer, fulano é mais inteligente que ciclano, fulano tem uma deficiência que muitas vezes não é observada numa avaliação neurológica, mas numa avaliação psicológica mais subjetiva, com um instrumento psicológico próprio, ela pode ser medida. Então, aí você tem, né, a psicologia também servindo de instrumento, de parâmetro para a pessoa ir para uma escola especial, para ser excluída, para ser internada, né? Para tudo isso. Né? A psicologia vai surgir também para ajudar a controlar, né? Aquilo que desvia da média. Né? Então, ela vai ajudar, ela vai ser um instrumento, né? Científico, com todos os seus argumentos científicos para manter, né? A normalidade, a chamada normalidade. Né? Então, tudo isso vai desembocar numa escola que, com o tempo também, né, vai se apoiando em teorias da psicologia, as teorias da carência cultural, da desestruturação familiar, teorias, né, da, da desnutrição e tudo isso. Né? Então, a gente tem uma série de procedimentos psicológicos que vão servir, né? É isso, as teorias racistas, né, que diferenciam a inteligência, as capacidades, a maneira de a estruturação da própria personalidade a partir da raça também, né? Então a gente vai ter uma série de teorias que vão servir para a escola, né, para explicar também a exclusão, né? Dizer que o fulano deve estar na primeira A e não na primeira B, ou na primeira B e não na primeira C, porque é uma técnica considerada científica, independente, testada, testável, comprovável, enfim, objetiva. Né? Uma tentativa de objetivar um fenômeno que é subjetivo, ou fenômenos que são subjetivos, no caso. Né? Inteligência, capacidade, aprendizagem, interação e tudo mais. Né? Então, a psicologia vai criar uma série de métodos e técnicas para controlar esses comportamentos. Né? Considerando isso, a gente tem lá no texto complementar que eu deixei para vocês na semana passada, que é aquele texto da professora Marilena de Souza Pato, que é uma crítica em relação a isso. Então, na própria psicologia da educação, antes já na psicologia da educação e do desenvolvimento, mesmo no início do século XX, a gente já tem uma crítica em relação a essa valoração da psicologia para controlar o comportamento das pessoas na escola, para que elas fiquem todas parecidas, no mesmo, vamos dizer, nível, né? Ou então que você possa avaliar as pessoas e dizer que elas estão de níveis diferentes, e por isso elas precisam de professores diferentes, ou de salas diferentes, né? Ou de não estarem na escola também. Né? E daí, apoiado nisso, a psicologia vai explicar, né, os fenômenos dentro da escola, a disciplina, as dificuldades de aprendizagem, as diversas dificuldades de aprendizagem, a partir, né, do seu conhecimento chamado científico, né, rigoroso, né, que utiliza procedimentos da, das ciências naturais. Né? A gente tem isso. Tendo em vista isso, né, no início do século XX, a gente tem uma série de teorias, e aí falando mais especificamente da psicologia do desenvolvimento, né, que estuda o processo de maturação, mas não só de maturação e de aprendizagem, juntando os dois, né, numa perspectiva de desenvolvimento da pessoa, né, a gente vai ter algumas perspectivas. Né? Ou então a psicologia da educação, que está mais ligada ao processo educativo do que ao desenvolvimento. Mas também as duas estão coimplicadas, né? Porque a gente não é só processo maturacional e a gente não é só
meio ambiente, né? Eu diria que as perspectivas que tem no material de vocês, que vocês devem ter começado a ler essa semana, né? Passando essa minha primeira fala, já desdobrando para a questão das perspectivas, né, teóricas da psicologia, você tem assim, a gente pode afirmar que elas são interacionistas, né? Ou seja, elas visam uma interação entre desenvolvimento e aprendizagem. Né? O que seria isso? Né? Tanto o desenvolvimento influencia na aprendizagem, como a aprendizagem influencia no desenvolvimento. Né? As pessoas, elas desenvolvem um pouco mais rápido e isso tem a ver, né, com a forma como as coisas estão sendo ensinadas para as pessoas. Né? O tipo de ambiente ao qual ela está exposto, o tipo de símbolos, de signos, de instrumentos que ela tem acesso. Né? Então a gente tem várias correntes que convivem, são todas interacionistas. Né? Algumas correntes, vou falar sobre algumas agora. Né? Por exemplo, a psicanálise. A psicanálise ela surge com utilidade clínica, né, no início do século XX. Final do século XIX também, início do século XX. Ela surge como uma perspectiva clínica, uma tentativa de sistematizar, de operacionalizar aquilo que o Freud queria entender e que não era explicável pela questão física. Então, ele não tinha, claro, os mesmos instrumentos que a gente tem hoje. Mas a gente não tira, por exemplo, uma radiografia ou faz uma neuroimagem do nosso sistema psíquico. A gente pode até dizer que a gente faz uma neuroimagem do nosso cérebro e tudo mais, mas todas as questões, né, subjetivas não estão só ali. Estão e não estão, na verdade. Né? Podem estar ali, né? Mas não estão no sentido de que precisa da formulação de um conceito, de uma teoria, de questões nesse sentido, para poder entender melhor. Né? Bom, além da psicanálise, a gente tem várias perspectivas. Né? Na área da psicologia da educação, a gente tem dois autores até que são mais próximos da psicologia da educação do que o próprio Freud, como eu falei agora. Né? E como outros, como o Rogers ou, né, outros autores. Né? Dois que são clássicos, assim, que eu acho que vale a pena a gente enfocar mais. Né? Que é o Jean Piaget e o Levi Seminovich Vygotsky. Né? Eles são contemporâneos, né? Mais ou menos na mesma época. O Vygotsky morreu bem antes, morreu muito jovem. O Piaget escreveu mais, tem uma obra maior. Né? Ambos têm muitos seguidores, né? Grupos de seguidores, enfim, tem uma produção muito profícua, muito importante, né? Mas são de perspectivas assim, diferentes. Né? Na semana que vem, acho que tem uma discussão interessante para a gente fazer em relação especialmente ao Vygotsky, mas que cabe em relação ao Piaget, é que eles foram apropriados como sendo mais ou menos a mesma coisa no Brasil. Né? Os dois são interacionistas. O que é ser interacionista? Né? Ser interacionista é um entendimento de desenvolvimento psicológico no qual interage desenvolvimento e aprendizagem. Né? E nesse sentido, ambos se relacionam. Né? Mas a perspectiva piagetiana, né, ela é uma perspectiva do sujeito epistêmico, ou seja, o sujeito que conhece, então ele vai se desenvolver no seu processo de conhecer, se apropriar do mundo, e isso vai acontecer num determinado processo que começa pelo sensorial, depois pelo motor e sensorial no bebezinho,
né? Primeiro ele vai começar a enxergar, depois ele vai colocar o dedinho na boca, o pezinho na boca, né? Depois ele vai se relacionar com o ambiente, primeiro perto, depois mais longe, né? Então, depois ele vai passar para uma situação de pré-operações, né? Que ele vai misturar, vai olhar tudo a partir da perspectiva do individual do particular para o geral, né? Do individual para o geral. Então, ele vai primeiro entender a, as coisas, né, a partir do sensorial e do motor, depois ele vai entender a partir do seu ponto de vista individual, né? Depois ele vai ter uma relação com o concreto, então ele vai precisar do concreto para entender o mundo, depois ele vai para o hipotético dedutivo, que daí ele já não precisa se apoiar no concreto. Então veja só, a gente tem de uma maneira geral, 4 estágios de desenvolvimento cognitivo, né? Que são as formas como o sujeito é um sujeito epistêmico, ou seja, como ele vai passar a conhecer, a interpretar, a entender o mundo. E isso acontece por estágios. Tá? É claro, gente, que a gente não pode tomar isso como uma camisa de força. Mas o que o Piaget encontrou? Eu acho que a interpretação que eu faço. As pessoas tomam isso como uma coisa rígida, mas ele entendeu como se dá o processo. Isso é o mais importante. Como se dá o processo? Ele acontece por estágios, ele vai definir algumas idades, mas isso tem a ver com o estudo dele na época, muito mais do que uma camisa de força. Né? Ele fez um pouco de pesquisa, utilizando o método clínico experimental. Né? Por sua vez, a gente tem o Vygotsky, que é russo, que escreveu na época da Revolução Russa, né? Vivia na Rússia, na época da Revolução Soviética, né? E embasado numa compreensão de mundo já um pouco diferente do Piaget, também interacionista, porque entende que desenvolvimento e aprendizagem eles interagem, mas mediado, essa interação se dá por uma mediação da cultura, né? Ou seja, a gente vive numa cultura, essa cultura tem um modo de operar, né? Um modo de produção, um modo de organização, um modo como as pessoas entendem o mundo, e essa cultura vai ser um elo de ligação entre o desenvolvimento e a aprendizagem. Né? O Vygotsky também identificou, a partir do método também experimental, ele também identificou um processo que vai ter os seus passos. Só que como a mediação entre o desenvolvimento e a aprendizagem se dá pela cultura, ou seja, pelo outro, pela relação que ele estabelece com a cultura, com os grupos, e a linguagem vai ter papel fundamental. Né? Então, a linguagem ela vai um pouco ajudar a direcionar o processo de desenvolvimento. Né? Então, você tem primeiro uma linguagem imitativa, num outro momento o uso dos instrumentos para resolução de problemas. Né? Então, aí você tem o quê? O cognitivo e o linguístico relacionados. Né? Você tem o uso de instrumentos, depois você tem o uso de signos, né? Primeiro para fora, depois internalizados. Só que tudo isso vai se dando a partir do movimento com a cultura. Então, o Vygotsky também identificou uma série de, a gente não poderia chamar de estágios, mas de momentos processuais de desenvolvimento, em que primeiro tem o desenvolvimento de uma linguagem, que assim vai se desdobrando para o desenvolvimento das outras funções psicológicas superiores, né? A memória, a atenção, a formação de conceitos,
a própria relação com o mundo. Então, tanto Piaget quanto Vygotsky são interacionistas. A diferença é a questão da mediação. Né? A mediação do Piaget é com o próprio ambiente, e o que vai mudando são as estruturas psicológicas, que também vão mudando como forma de por um processo que tem mais ou menos as suas fases. Né? Ele vai se acomodando e vai se adaptando, e assim o sujeito se desenvolve. Ele desenvolve as suas estruturas cognitivas. Né? Para o Vygotsky também tem o desenvolvimento das estruturas cognitivas. Né? Entretanto, essa mediação se dá a partir da cultura. Né? Isso vai sendo internalizado pelo sujeito, que vai passar primeiro a imitar a fala, depois ele vai utilizar o instrumento, depois ele vai utilizar o símbolo, o signo, e assim ele vai desenvolvendo as funções psicológicas superiores. Né? O que eles têm em comum? Ambos trabalham com a ideia do processo, né? Ambos percebem um processo, um caminho, né, processual de desenvolvimento. Então, ambos têm essa perspectiva. Né? Alguns autores até dizem que a gente pode relacionar um estágio com um momento do Vygotsky. Eu acho isso uma relação tanto quanto complicada. Né? Acho que a questão do Vygotsky mais atravessa, né, todo o desenvolvimento, e o Piaget foi entendendo um pouco essa estruturação por acomodação e assimilação, né, assimilação e acomodação, desculpe, o desenvolvimento, e foi definindo momentos. Não que o Vygotsky também não tenha definido momentos. Né? Agora, para o Vygotsky tem um conceito que é importantíssimo, que é a ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, que é aquela zona em que você já sabe algumas coisas, tem uma questão nova para ser aprendida, e naquele espaço é o salto que o sujeito dá, com a ajuda do outro. Ou seja, a cultura, o outro significativo vai auxiliar o indivíduo a se apropriar daquilo e depois conseguir fazer sozinho. Né? Então, essa ideia é bastante interessante. É meio que ela um pouco atravessa todo o processo de desenvolvimento. Assim como o desenvolvimento das estruturas cognitivas, a questão da hereditariedade, assimilação e acomodação do Piaget, que a hereditariedade é aquilo que a gente recebe a partir do nosso nascimento, aquilo que é transmitido, né, pelos genes. A gente tem os outros dois processos, né? Assimilação, que é você assimila, se aproxima aquilo que você quer conhecer de você, aproxima, assimila e depois acomoda, ou seja, a sua estrutura cognitiva não dá conta de entender aquilo que você assimilou. Então a sua estrutura vai dar um salto para entender aquilo. E aí é assim que vai se dando o processo de desenvolvimento. Tanto por um lado como por outro, tem a relação com o ambiente, mas a relação é diferente. Né? A mediação se dá pelos saltos da estrutura cognitiva, para o Piaget. Enquanto para o Vygotsky vai se dando pela zona de desenvolvimento proximal, que é onde o outro significativo, ou seja, a cultura, interfere. E aí ensina, né, o indivíduo a dar o seu salto qualitativo. Então a gente tem essas duas questões que se relacionam, que são interacionistas. Né? A zona de desenvolvimento proximal ela mais atravessa, e o Piaget ele organizou mais ao longo do tempo toda a questão dos estágios, os chamados estágios, né? Que não são tão rígidos assim, enfim, mas que foi uma preocupação mesmo do Piaget. Né? Tendo em vista essas questões, né, tentei focar mais nesses dois teóricos, porque eles têm mais a ver assim,
são os teóricos mais estudados, né, e que têm seus desdobramentos para a psicologia, para a escola e tudo mais. Né? Lá no material a gente fala de outras questões, né? Sobre Howard Gardner, o Rogers, o Skinner, a própria psicanálise, enfim. Né? Mas, assim, para a nossa questão aqui, acho que o mais importante é a questão do Piaget e do Vygotsky, né? Como que eles entendem o processo de desenvolvimento e aprendizagem como interação. Ambos são interacionistas. Eu acho que a gente pode concluir, né, que os dois têm uma perspectiva que é possível de aproximar. Mas também tomar como um parceiro do outro, que estão falando a mesma coisa, é complicado. Pelo contrário. E aí eu acho que dentro assim do que eu tinha para discutir, né, do tempo que eu tenho e tal para discutir, eu acho que é mais ou menos isso. Eu agradeço. E quero dizer que então a gente está livre para fazer perguntas. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Uma colega perguntou lá de Apucarana se na avaliação vai cair só o livro. É o livro, as nossas aulas, a discussão que a gente faz e aqueles, claro, envolve o material que a gente coloca como complementar, claro, né? Porque ele se relaciona, né? Ele complementa o conteúdo do livro. O conteúdo do livro é básico. E a gente sempre está complementando com outros materiais, né? Então tudo entra na avaliação, claro. A prova, perguntaram também sobre o valor da prova. A prova vale 6 pontos. A questão da webconferência, que vai ficar aberta até amanhã, meio-dia, é 1 ponto. E a prova, e tem um questionário que a gente vai colocar no final dessa semana, para ser respondido até terça-feira que vem, que vai, que, que vai valer 3 pontos. E na prova terá só questões objetivas. Provavelmente 6 questões. É, eu gostaria que vocês fizessem perguntas mais específicas, né? Algumas pessoas fizeram umas perguntas muito amplas, pedindo para eu falar sobre um autor, né? A gente focou mais 2 autores, então eu gostaria que vocês colocassem questões mais específicas, por favor.
perguntaram sobre a atividade da web. Vai ter uma questão para vocês responderem. Até amanhã ao meio-dia. O pessoal de Prudentópolis perguntou por que se optou pela prova objetiva. A prova objetiva ela é uma prova que tem a mesma complexidade. A nossa prova objetiva vai ser uma prova que tem a mesma complexidade de uma prova dissertativa. Vocês já vão fazer uma atividade dissertativa hoje, que é uma questão que não é objetiva sobre a webconferência. Gente, a atividade
da web vai ficar disponível assim que a gente terminar de responder as questões. Eu vou esperar mais um pouquinho. Mais alguém tem alguma questão assim sobre conteúdo? Queira fazer alguma uma questão específica? Se tiver, senão a gente já pode ir terminando. Bom, gente, então a atividade vai ficar disponível agora. Eu vou encerrando por aqui. Uma boa noite para você.